Olá, está começando o primeiro episódio da websérie Conviver Senac, um espaço para compreender e refletir sobre temas que estão no dia a dia da escola e impactam a saúde mental de quem ensina e também de quem aprende. No primeiro programa, nós vamos conversar sobre assuntos que nos ajudam a pensar a convivência escolar com respeito, com ética, acolhimento, responsabilidade compartilhada e ações que surgem a partir do aprendizado, do entendimento de cada uma dessas questões. Ou seja, uma conversa que vai ter o tom da nossa proposta pedagógica. E para abrir a websérie, escolhemos 2 temas complementares e que estão presentes dentro e fora das salas de aula: saúde mental e educação digital. Em janeiro de 2025, o Brasil deu um passo importante na discussão sobre bem-estar na escola ao sancionar a Lei 15.100. Essa lei proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos durante o período de permanência nesse ambiente. Mas o que essa medida tem a ver com saúde mental? A resposta é simples, tem tudo a ver. Então, vamos lá. Para conversar com a gente sobre saúde mental e educação digital no ambiente escolar, recebo aqui no estúdio do Senac Lapa Cipião o professor Raul Alves, doutor em educação escolar, pesquisador da temática da convivência na escola, e também o André Pereira, coordenador do programa Senac de convivência na escola. Para começar, eu faço minha autodescrição. Sou um homem branco, estou com um casaco marrom, uma camisa preta e uma calça cinza e convido também o André e o Raul a fazerem o mesmo. André? Eu sou um homem negro, cabelos encaracolados e grisalho, uso óculos, estou vestindo uma camisa mostarda e uma calça preta. Eu sou Raul, sou um homem branco, com cabelos cacheados pretos, uma camisa lilás e uma calça cinza. Vamos começar conversando sobre essa palavra tão importante dentro da escola, que é convivência. A gente sabe que é uma palavra grávida de tantos sentidos, né, André? Sim, é uma palavra que permeia a nossa existência. Na escola, ela tem uma intencionalidade, né? A gente vem de culturas diferentes, realidades diferentes, e a gente, convivendo com a diferença, tende a se estranhar e também a se reconhecer. O outro nos revela. E isso pode ser algo que pode desafiar tanto a educação quanto a convivência social. Só que na escola nós temos um sentido educacional e damos a essa convivência um caráter formativo. Então essa palavra traz um desafio a repensar, inclusive, a nossa prática pedagógica. Bacana. Raul, é muito difícil conviver, tanta gente junto no mesmo espaço? É muito difícil. É tão difícil que a gente costuma dizer que a escola é, por excelência, local de convivência, né? É na escola que os adolescentes convivem, é na escola que eles estabelecem as relações sociais fora do âmbito familiar, né? A gente costuma dizer que a convivência, assim como a aprendizagem formal, ela é para nós também um componente de aprendizagem. Afinal de contas, a gente não nasce sabendo conviver, a gente precisa aprender a conviver. E aí, nesse sentido, a gente trabalha muito com a convivência sobre o olhar de alguns aspectos importantes, que é a convivência sobre o olhar do seu aspecto democrático, do seu aspecto pacífico e também do seu aspecto cuidadoso. A gente costuma dar esses 3 atributos para a convivência, justamente porque a gente pensa que conviver não é sobre qualquer convivência, é sobre uma convivência específica que está alinhavada justamente a um ideal de sociedade em que a gente quer viver. Né? A escola ela tem o seu contexto social, mas pelo seu caráter educativo, ela se difere da sociedade justamente com relação à sua função, que é o de formar crianças, adolescentes e jovens. E aí, considerando todas essas complexidades, a gente tem também o uso do celular dentro do espaço escolar, dentro também da sala de aula, né? Como é que a gente faz a inserção ou uma tentativa de autorregulação desse uso, André? Como é que você pensa isso? Penso que o desafio é entender que existe uma outra vida, que é a virtual, que opera e que também tem ali uma disputa de valores acontecendo. Valores morais mesmo. E como é que a gente pode pensar que essa convivência que acontece entre avatares, né, ela pode influenciar a realidade de um estudante? Infelizmente, a gente percebe que existem danos à saúde mental, existe também prejuízos na convivência. Num espaço virtual cria-se comunidades, cria-se relações, inclusive uma influência muito
atenta e perigosa, né, que a gente pode denominar assim talvez, sobre como a internet foi ocupando um espaço simbólico na vida dos adolescentes. Existem muitos problemas relacionados à violência que acontecem nesse espaço que os adultos nem imaginam. Para a escola é um grande desafio, porque se isso já é escondido de certa forma das famílias, né, para a escola também é. Então, penso que encarar esse problema de uma outra realidade, uma outra convivência que existe, parte desse lugar de assumir que existe sim uma outra vida, existe uma outra dinâmica de relações que preocupa a sociedade e que preocupa a escola também. Então, admitir que essa realidade está posta é um bom caminho. Antes da gente ouvir o Raul, vamos ouvir uma estudante do ensino médio, a Júlia, que eu acho que ela conta um pouquinho para a gente de uma realidade. Vamos ouvir a Júlia. Na hora de adaptar essa nova lei, eu admito que foi um desafio, foi um pouco difícil deixar o celular de lado na hora dos estudos. Abriu novas portas para outras formas de estudo, né, mais tradicionais e ainda mais para a nossa geração, né. Eu admito que tem momentos onde é um pouco difícil se adaptar totalmente, eu acho que eu não cheguei aí ainda, mas eu estou indo por um bom caminho e eu acredito que fez muito bem na área dos estudos eu ter esse tempo longe do celular e entrar mais em contato com livros e outros tipos de informação. Também me fez participar muito mais na aula sem ficar tão distraída. Então, acredito que eu estou indo por um bom caminho, mas não cheguei ainda. Raul, a Júlia fala, né, que ela está num processo, num caminho, né, que ela não chegou lá, mas ela está aí se construindo ao longo desse percurso. É assim mesmo que acontece dentro dessas relações? É assim mesmo, né? E que bom que ela chega a essa conclusão, porque, na verdade, a construção desse processo vai se dar ao longo da vida toda, né? A Júlia está nesse processo, assim como nós também estamos nesse processo, né? Quando a gente fala no uso dos dispositivos móveis, acho que é importante a gente frisar que, na verdade, a mobilidade do dispositivo, ela trouxe para nós um aspecto completamente diferente do que a gente via, por exemplo, com os computadores, com os notebooks, onde o acesso à internet se dava a partir de um local específico. Um local que poderia ter ou não conexão à internet. Os dispositivos móveis, eles trazem, como o próprio nome já diz, a mobilidade. E a mobilidade, junto com os dados móveis, a disponibilidade de uma internet também móvel, ela traz um componente muito importante que é o fato de ser instantâneo, né? Então, a gente está todo o tempo convivendo presencialmente, sem mediação de uma tecnologia ou através de uma mediação de alguma tecnologia, né? Com a pandemia, a gente tem aí vários dados apontando que a necessidade de estar conectado instantaneamente falando teve um avanço muito grande e a gente passou então a se utilizar do telefone celular para que a gente pudesse conviver, para que a gente pudesse se relacionar. E aí, tanto que tem pesquisadores que falam hoje, por exemplo, que nós não temos mais, como falávamos antes, dois mundos paralelos, o mundo virtual e o mundo real. Nós temos relações, algumas mediadas pela tecnologia e outras não mediadas pela tecnologia. A questão da escola, ela é importante porque dentro da sala de aula, sobretudo, o celular ele se apresenta como um conflito de interesses, né? Então, tem um professor querendo dar aula e, ao mesmo tempo, a atenção sendo disputada por um telefone celular. E a aprendizagem para poder lidar com esse conflito de interesses o que, na verdade, traz para nós, professores, para nós, alunos, para nós, enquanto pessoas humanas, o grande desafio, né? A gente sabe aí o quanto a posse do aparelho celular, ela é sim um fator que nos condiciona a ficar o tempo todo conectado, né? A gente mesmo, a gente está fazendo alguma coisa, a cada momento a gente está lá, olha o celular para ver se tem alguma notificação, se alguém falou alguma coisa, se tem alguma notificação de rede social. Então, a gente vinculou isso a uma perspectiva de vida mesmo, né? E aí esse desafio, então, que é se desconectar do aparelho para poder focar na sala de aula, né? Então, e é uma aprendizagem que ela vai acontecer ao longo da vida, né? Porque a todo tempo a gente está nesse conflito de interesses. Agora que a gente está convivendo e o nosso celular está guardado.
Mas a gente está pensando, e se alguém mandar mensagem, se tiver alguma notificação, tal, então é uma aprendizagem que se dá ao longo da vida, né? Eu gostei dessa história do conflito de interesse que você coloca, porque, André, me parece de fato que é um desafio grande para o estudante que é atravessado a todo momento com a possibilidade de alguém entrar em contato ou também dele entrar nesse celular para consultar redes sociais, outros aplicativos, né? E aí, pensando na escola, existem duas abordagens possíveis. Uma seria, vamos pegar o celular de todo mundo e guardar no armário. Ou vamos lidar com esse celular dentro do espaço escolar. Como é que é para você essas duas possibilidades? Eu acho que o entendimento de que a educação tem que ser para a vida. Se você consegue deixar o seu celular dentro de um armário, porque essa é a regra, você vai possivelmente cumpri-la. Mas ao sair da escola, qual é o efeito disso? Eu entendo que o investimento educacional precisa ser do entendimento dessa regra. E alguns argumentos nos fazem ter chão para isso, né? Então, a saúde, a usabilidade e as próprias relações, né? Então, a partir daí, eu penso que a gente consegue construir com os alunos um sentimento diferente da proibição ou do não uso de forma nenhuma ou exagerada. É preciso discutir para onde nós vamos e o que queremos com a tecnologia. E é claro que não tem mais volta a dizer, né, vamos prender, vamos fazer isso, porque essas medidas já aconteceram de certa forma, de alguma tentativa já houve e elas não deram certo. Investir com os alunos o sentido de uma regra, para além de que ela seja dentro da escola, tem um reflexo para fora também, porque o que a gente vai colocar ali como base de discussão é um princípio. E eu sinto que isso fica carente quando a legislação é interpretada somente pela sua proibição, né? Então, eu acho que o investimento da escola é exatamente isso, pegar a legislação, trazer o problema em várias camadas que ele atinge, como a saúde, por exemplo, e discutir isso em sala de aula. Internalizar, né, talvez uma autorregulação desejada que também sirva para a vida adulta. Acho que isso na escola tem uma intencionalidade, um direcionamento, que talvez até para os adultos falte, né, essa discussão. Com os alunos, o investimento de entender o sentido das regras, de todas as legislações, para que eles possam sair do estado de obediência, mas para o estado de entendimento. Sim. Agora eu fico pensando, né, Raul, essa mediação que a gente está discutindo aqui, a gente sabe da complexidade que ela é, quer dizer, não é fácil, mas existem algumas possibilidades para a gente chegar lá. Eu queria colocar dentro desse espaço da convivência escolar uma figura que é fundamental, que é o professor nessa mediação. Como é que você traduz a importância do professor nessa mediação das relações e do próprio uso do celular em sala de aula? Como um vilão, mas também com a possibilidade de ser utilizado em algum momento como a inserção de uma nova tecnologia. Eu acho que o professor, como o próprio nome já diz, né, como você trouxe, ele é um mediador, né? Um mediador de aprendizagem. Acho que isso é um aspecto importante, né? O professor, ele é fator de aprendizagem. Então, a escola, no seu viés educador, né, no seu viés educativo, ela busca que o sujeito se emancipe, né? Então, busca uma autonomia do sujeito, uma autonomia tanto intelectual, quanto moral, quanto afetiva. Olhar o professor dentro desse contexto é justamente pensar que existe ali a figura de alguém que precisa ajudar o educando, ajudar o aluno a conquistar esse processo de autorregulação, esse processo de autonomia, né? A grande questão do celular é que o celular ele trouxe para nós uma demanda totalmente nova, em que nós não tínhamos repertório anterior que nos preparasse para como lidar com essas questões. Então, nesse sentido, por exemplo, eu acho que a lei ajudou muito de fato, né? Então, a lei cumpriu com um papel ali que o professor vinha buscando muito e vinha tendo muitas dificuldades, que era o papel de regular o uso, né? Então, a gente não pode usar, então a lei veio e colocou essa caixinha para que a gente pudesse, então, minimamente acertar ali o que nós estávamos esperando e querendo com o ambiente de sala de aula. A partir disso, a gente vem aí analisar outras camadas, outras possibilidades, como, por exemplo, o uso pedagógico do celular, né? Então,
É claro que a escola, ela precisa ter o olhar de não negar a sociedade em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade que está discutindo inteligência artificial. A gente está vivendo hoje uma sociedade em que esse conteúdo ele faz parte da estrutura social em que a gente está vivendo. A escola negar isso é negar o mundo em que nós vivemos. E aí, diante disso, então, a gente precisa pensar em como estabelecer, então, algumas possibilidades para que esse uso seja possibilitado, né? Mas sempre pensando que esse uso precisa ser pedagógico. E a partir disso, quais as aprendizagens a gente está querendo que o nosso aluno desenvolva, acumule, né? Uhum. A escola não é uma ilha, não, né? E a gente precisa se comunicar com tudo aquilo que está acontecendo. Agora, assim como o Raul, o André também é professor, e eu queria que a gente falasse um pouquinho de questões práticas. Na sala de aula, quais são as possibilidades ou estratégias de aprendizagem que um professor pode adotar dentro da sala de aula, considerando o uso do celular, por exemplo, e discutindo isso com o grupo? Um dos cuidados é a gente não assumir uma postura autoritária, porque como a legislação ela estabelece um corte, né, e cumpra-se, é muito fácil a gente também ir para esse lugar e não construir com os alunos um acordo de convivência. Um acordo de convivência que permeia, inclusive, o uso da tecnologia, né, mediada, da aprendizagem. Há um aprendizado que o professor também precisa se apropriar, porque, como o Raul disse, isso não estava dado. Esse desafio ele é contemporâneo e não dá para a gente simplesmente apresentar uma proibição ou qualquer estratégia pedagógica sem antes acordar com os alunos a parte que lhes cabe. A atenção é uma das ferramentas que nós temos, né, para o aprendizado, para a leitura, para a discussão, para poder, inclusive, entender o nosso próprio ambiente. Como é que a gente vai pedir a atenção que ela venha de uma forma espontânea? Então, não se trata de capturar o aluno em atenção ao seu fazer, mas construir com eles outro entendimento de como que a gente lida com isso. Convidar o aluno para mediar junto com a gente é colocá-lo no processo. Essa é uma das formas que eu acredito que a gente comece a construir pelos acordos, pelas maneiras como a gente também apresenta nossa necessidade, porque há algo que o aluno está dizendo quando ele não está com o professor, né? E o professor não tem como adivinhar. Então, acho que sustentar uma pergunta e uma escuta que não é tão objetiva a uma pergunta específica é algo que o professor está aprendendo a fazer também. Primeiro, a partir de si, e segundo, porque os alunos apresentam essa demanda. Essa necessidade de estar conectado é uma necessidade outra, talvez, que a gente precisa debruçar um pouco mais a nossa escuta, para além de a gente se sentir frustrado e achando não conseguir. É um processo, há um investimento nesse sentido, e eu acho que toda a sociedade está mobilizada a prestar atenção sobre o uso excessivo de todas as tecnologias. Então, acho que é uma construção social e na sala de aula se dá por esse caminho. Você quer complementar, Raul? Acho que tem um ponto importante, né? Porque o André ele traz um aspecto que para mim é muito importante, que é o aspecto do quanto a gente está chamando o aluno para conversar sobre esse tema. Né? Antes mesmo da lei ser promulgada, quando as pessoas perguntavam, né? Você é a favor ou contra a lei? Bom, a favor ou contra da lei, eu acho que é uma discussão que a gente pode ter. Eu sou contra, eu particularmente sou a favor, mas eu acho que a grande questão, sobretudo no ambiente escolar, mais do que ser a favor ou contra a lei, é o quanto a gente está envolvendo o jovem nesse processo, né? Trazer o jovem para a responsabilidade é dar a ele a possibilidade de pensar sobre o conteúdo, né? Porque a gente está falando de algo que é esperado do próprio jovem, né? Chamá-lo para essa discussão, chamá-lo para essa reflexão é tratar um conteúdo que também é dele, não diante de uma verticalidade, como é uma lei ou como é a imposição de algo, mas a partir de uma horizontalidade, onde eles são ouvidos, eles são chamados, não para relativizar a lei, obviamente, mas eles são chamados para que essa reflexão aconteça, porque se essa reflexão não acontece, como o André disse, a gente fica em um caráter da simples obediência. E quando a gente fala em obediência pura e simples, a gente está vinculando a ação do aluno, a ação do jovem, à figura de autoridade. E aí a pergunta que a gente se faz nesse sentido é, e quando não houver figura de autoridade?
O uso vai ser permitido? O uso vai ser totalmente liberado? Né? Então, trazê-lo para essa reflexão é, no meu ponto de vista, aquilo de mais importante que a gente pode fazer. Construção de uma consciência crítica. Justamente. Seria um pouco disso. Vamos ouvir mais um depoimento? A gente tem aqui mais uma estudante do ensino médio, a Melissa. Vamos ver o que ela fala. Fora da escola, eu uso bastante, principalmente o celular, mais para uso pessoal mesmo, né, de entretenimento, para assistir alguma coisa, para jogar, para até pesquisar coisas ali no dia a dia, mas eu também uso tanto o celular quanto o computador para fazer lição, né, porque hoje em dia todo o conhecimento está ali na palma da mão e é muito fácil de receber ajuda, de fazer qualquer coisa com a internet. Quando eu descobri que não ia mais poder usar celular na sala de aula, eu fiquei achando que era um bicho de 7 cabeças. Mas acabou que não foi tão ruim quanto eu imaginei, porque a proposta, a intenção é boa, né? Tipo, a gente foca um pouco mais durante a aula, mais no professor, mais nas pessoas à nossa volta. Isso ajuda a gente a entender mais o conteúdo e até socializar mais com nossos amigos, né? Porque às vezes a gente tá tão no celular que a gente esquece de conviver com as pessoas à nossa volta. Então eu acho que foi uma medida que, por mais que muita gente, meus amigos, não tenham gostado, a longo prazo vale muito a pena. A minha mãe, ela sempre busca controlar um pouco o tempo dos meus eletrônicos, né? Principalmente durante o horário das refeições, que é para focar na comida e não no meu celular. E ela sempre martela de que que eu tenho que tomar muito cuidado com as horas de uso dos meus eletrônicos, porque vicia, né? E realmente, agora que eu sou adolescente, isso influencia bastante no meu desenvolvimento do cérebro, né? O que a Melissa traz pra gente, ela fala, né? O de fora, né? O que está fora, mas que está dentro, né? Então, eu queria trazer também para esse lugar da convivência na escola a importância da família nessa mediação. Não só a escola, mas também a família. Vocês querem falar? Eu acho que a família tem esse papel que a gente fez uma separação com o tempo, né? De que a família educava e a escola ensina. Não é possível mais pensar assim. O sujeito, ele é inteiro, ele vem inteiro para a escola. E é interessante porque ela faz esse tipo de comparação independente das formulações que a gente possa apresentar, né? Eu uso o celular para isso, para aquilo, e na escola para aprendizado. Então está claro que já existe um papel, mas precisa ser sustentado também pela família e por outras pessoas também que estão no convívio de jovens e adolescentes, né? Educar as pessoas para a sociedade é um compromisso de todos nós. Se a gente deixar essa responsabilidade focada para a escola, além de não dar muito certo, né, cria uma expectativa que não vai se cumprir. Educação, sim, acontece na escola, né, mas formação humana acontece em todos os outros espaços, inclusive com a família. Falando sobre a formação básica, né, Raul, eu fico pensando aqui a importância, de fato, que a família tem e pode exercer nesse processo formativo de estudante, inclusive na questão da convivência, do uso do celular, quer dizer, de ajudar ou de contribuir de forma mais efetiva com a escola, né? O André estava falando, eu estava me lembrando, né? Existia um provérbio africano que diz que para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia, né? A família e a escola são instituições básicas do processo de educação, né? O indivíduo, ele se educa a partir de todos os ambientes em que ele vive. Ele vive, sobretudo, na família e na escola, né? Quando a gente fala de família, a gente não pode se esquecer que, por exemplo, na escola existe todo um código social, né, que regula as questões que acontecem ali dentro daquele ambiente. Falar em educação digital, falar em educação para uma convivência online, a gente não pode se esquecer que quando o menino sai da escola, que ele volta para casa, né, e que em casa ele fique à vontade para usar todo o tempo o telefone celular, né? Então existe ali uma necessidade de que a família também invista nesse processo, né? Então falar sobre, né, o tempo de uso, né? Quanto tempo esse adolescente está ficando online, quais são os aplicativos que esse adolescente está usando, como é que ele está fazendo uso disso, né? Então, são todos temas que são necessários para que a família também possa trazer essa dimensão da discussão também para dentro de casa. A grande questão é que, para a família, isso é também uma dificuldade, né? Então, eu tenho um filho de 14 anos
E eu trabalho com o meu filho esse conteúdo praticamente cotidianamente, né? Eu tenho o celular dele vinculado ao meu, então o tempo de uso é controlado pelo meu celular, então ele tem limite de tempo de uso diário, ele tem limite de cada um dos aplicativos, ele excede o tempo de limite às vezes, eu retomo as conversas com ele, vou firmando também combinados. Esses dias ele veio me pedir para que eu colocasse um pouco menos de tempo, porque ele não estava conseguindo se organizar com relação ao próprio tempo de uso. Então, ele já está identificando ali algumas questões, ele já identifica que o celular tem atrapalhado ele a estudar, então, quando ele vai estudar, ele deixa o celular em um outro cômodo, em um outro espaço. Então, eu tenho trabalhado ali algumas questões que são importantes, mas eu estudo sobre esse tema. A minha irmã, por exemplo, eu tenho uma irmã e 2 sobrinhos. A minha irmã não estuda sobre esse tema, né? Então, para ela é muito mais difícil trazer esses questionamentos, esses tópicos para poder educar os meus sobrinhos. O meu sobrinho mais velho tem 16 anos, porque ela não está envolvida. Então, há uma necessidade muito grande da família pensar sobre isso, mas a família também tem as suas dificuldades, porque isso também é novo para ela, né? Então, a escola, né, com espaços como esse, por exemplo, com conversas como essa, ela também é fonte que educa as próprias famílias, né? Então, trazer conteúdos, trazer espaços é também possibilidade para que a família possa também se educar nesses temas que são tão importantes. Então você acha que essa tutela, né, ou autorregulação dos cuidadores deve acontecer? Porque há sempre a dúvida, mas não estou sendo o sujeito que está vigiando demais esse meu filho, né, ou não. Eu posso fazer isso como uma forma, como você contou aí, regulando mesmo esse processo junto com o seu filho. Isso é um tema muito delicado, muito complicado, né? Porque existiam, há alguns anos atrás, algumas discussões que falavam sobre a invasão à intimidade do adolescente. Isso. Né? Mas a gente também se pergunta, por exemplo, quando o meu filho, né, quando um filho vai para a balada e ele está em risco, eu me preocupo não com a intimidade, mas com o risco. Existem alguns valores que são valores envolvidos numa situação. A intimidade, ela é um valor importante, mas a intimidade, ela não se sobrepõe a outros valores, como o risco à saúde física ou saúde mental, por exemplo, né? A intimidade, ela não se sobrepõe a esses valores. Uma outra coisa importante também é que a gente ouve e fala-se muito sobre supervisão. Eu acho sim que a supervisão precisa acontecer. Eu, por exemplo, supervisiono o celular do meu filho, né? Eu tenho a senha, então uma regra que não é combinada, que é uma regra que eu coloquei, que é: eu sempre tenho a senha do celular dele, de todos os aplicativos, então eu sim supervisiono. Mas eu também penso que a discussão da supervisão, ela não pode ser única. E ela tem sido única, né? A gente tem focado muito nessa discussão da supervisão e a gente tem falado pouco sobre o processo de educação. Então, quando a gente fala de jovens, né, de adolescentes de 12, 13, 14 anos, a gente está falando ainda num uso supervisionado. Mas quando a gente fala de um jovem de 16 ou 17 anos, é muito ingênuo da nossa parte que a supervisão dê conta. E aí é aquela velha história, né? Eu me lembro que a minha mãe falava isso. Ela falava assim: quando você vai para a balada, quando você sai à noite, eu preciso confiar na educação que eu te dei, porque eu não vou para a balada junto com você, né? Para o uso do celular é a mesma coisa, né? Então, com 16, 17 ou 18 anos, que esse uso vai ser um uso sem supervisão, o que vai ficar para esse jovem? Como é que ele vai ter conta de se autorregular? Como é que ele vai dar conta de se autorregular? Né? Então, por isso a gente precisa pensar paralelamente ao processo de supervisão, que ele é importante, mas também com um processo de educação. Como é que a gente está conversando com esses jovens sobre o uso das plataformas digitais, quais os riscos que as plataformas trazem, quais são os problemas que ele pode ter dentro do ambiente virtual? Né? Então, como a gente tem trazido esses temas para a discussão dos adolescentes? Aí a família precisa fazer isso, mas a escola também precisa. Isso é também conteúdo de aprendizagem. Né? Então, eu acho que a gente precisa sempre ter em mente que a supervisão precisa andar junto com o processo de educação, porque em algum momento essa supervisão vai deixar de acontecer. E aí a pergunta é: o que fica para esse jovem?
que fica para esse jovem, André? O que você acha que, baseado nisso tudo que o Raul disse, né? Como é que a gente consegue supervisionar durante o tempo, né? Durante o processo formativo desse jovem, mas chega um momento em que ele já é adulto. E aí ele começa a se autorregular, ou pelo menos é o que a gente espera, né? O que fica, o que pode ficar numa educação da família e da escola que traga essas discussões do processo formativo? Acho que a primeira dimensão é o cuidado. Tem-se uma impressão de que ao dar limite a gente está podando algo, né? E de certa forma sim, mas é através também de limites que a gente demonstra o quanto o outro nos vale, o quanto ele é precioso para nós. E num processo educativo isso precisa estar muito claro, né, em termos de intencionalidade para quem educa. Porque senão qualquer tipo de limite que se ofereça vai ser entendido como algo perverso, ruim, e é importante estabelecer janelas e grades para que os bebês não pulem de alturas. Isso é coercivo, sim, né? E para alguns temas que socialmente a gente está em debate e discussão, a gente precisa pôr uma atenção maior e não ser ingênuo. Por mais que seja aliviante deixar as telas cuidando e para que eu tenha tempo de fazer outras funções que também são de cuidado, há que se pensar, né, no prejuízo que isso tem trazido para o debate, né? Então, a gente tem pessoas que estão deprimidas, sendo formadas, inclusive, em termos de valores sobre o que é masculinidade, sobre o que é beleza, por conta de imagens, de filtros. Isso é grave. Nós temos estudos que já falam sobre isso, mas nós teremos uma consequência real no futuro de saber qual foi o efeito total disso. Então é importante que a gente estabeleça que a educação, em alguma medida, para pessoas que estão em processo formativo, ela aponta limites, sim, né? É preciso estar amarrado isso, pactuado entre todos, né? Para que possa existir uma autonomia que a gente tanto anseia e fala, para que o juiz fique dentro, né? Para que eu possa internalizar o bem-estar para além de ditames que podem ser mutáveis. Em relação à tecnologia, o bem-estar das pessoas está sendo questionado, né? O quanto elas se tornaram mais presentes, ausentes, mais atentas, né? O quanto elas conseguem ter sentimentos e valores para além do que acontece na plataforma. E o quanto da plataforma, das diversas que existem, atravessam a realidade a ponto de mudarem comportamentos, né? Então, acho que pensar a educação, tal como você me provoca, Wilson, é pensar que a gente tem um investimento de sociedade, há um debate que está em construção e que é importante que todos nós façamos parte disso. Assim como a gente pergunta para o aluno e o envolve no processo, trazer os pais também para essa responsabilidade é fazer uma construção a partir de algumas premissas, de algumas bases, de algo que talvez todos nós devamos nos preocupar. Quer dizer, estou aqui ouvindo vocês e estou chegando aqui a uma conclusão de que não existem facilidades, mas existem algumas possibilidades que a gente entende que pode ser bem importante nesse caminho, né, Raul? Eu acho que isso é algo que é preciso que fique assim em letras garrafais e esteja a todo momento às nossas vistas, né? A gente sempre diz que a lição mais importante para um processo educativo é o todo dia, né? É dia sim, dia também, né? Então, eu acho que essa questão de educação é algo que tem que ser pensado e construído todos os dias, né? A gente não pode partir da premissa que um conteúdo, ao ser apropriado racionalmente, ele vai ser definitivo, né? Existem outras variáveis nesse processo, existem quereres, existem desejos, existem afetos, né? E que o celular, ele perpassa, a convivência virtual, ela perpassa todos esses aspectos, né? E que é tão difícil, né? E que é tão complexo. Quanto mais a gente conseguir estabelecer espaços onde essa discussão seja feita, mais sucesso nós teremos com o processo educativo, né? E o Raul falou um pouquinho lá atrás, e eu queria botar um pouquinho mais de lente de aumento nisso, que é quando a gente consegue trazer o celular para um uso intencional dentro da sala de aula. Eu acho que são duas questões, né? Para dentro da sala de aula, precisa haver uma intencionalidade pedagógica. Vou pegar o exemplo sobre a IA.
Se é uma aula sobre essa tecnologia e como ela traz benefícios e críticas, né, o aluno pode argumentar: por que eu não posso usar o celular nesse momento, né? Não sei se não pode, mas a pergunta é: será que a gente não escapa também durante o uso do celular? Será que a gente fica focado num tema? Ou será que a gente também não dá uma escapadinha ali para a rede social e vai checar o chat e dar uma olhadinha no WhatsApp? É comum que a gente tenha tantas possibilidades dentro desse aparelho, né, que quando a gente perceba, porque o gentil pegou, a gente está em outro lugar. É um desafio pensar, né, que a gente vai conseguir mediar isso instantaneamente e com apenas uma consigna, uma orientação. Eu penso que dá para a gente ir construindo com os alunos um pouco dessa autorregulação sobre o que eu estou usando na rede social. Não vejo isso de forma muito linear e já exato, mas penso que a radicalidade pode nos levar para um caminho mais perigoso, né? Porque aí fica o estrito pelo estrito, né? E aí o que é demanda pedagógica, então? Eu planejo já pensando nisso, eu uso quando aparecer como oportunidade. Eu acho que é uma intersecção que precisa de discussão mesmo, de manejo. Eu fico pensando se a gente não pode correr o risco de relativizar demais, né, Raul? O que você pensa disso? Você acha que aí temos um paradigma para a gente olhar com cuidado? Acho que sim, acho que sim. Tanto que se a gente pegar o próprio texto da lei, ele fala sobre o uso pedagógico, né? Agora, eu acho importante a gente frisar, né, e botar o pé sobre o que é esse uso pedagógico, né? Acho que o André começa a falar dele trazendo um termo que eu acho que ele é fundamental para a gente poder entender, que é a intencionalidade. Né? Então, como tudo dentro da escola, a prática educativa, ela requer a intencionalidade, ela requer o planejamento, ela requer a seleção de objetivos e de estratégias bem delimitadas. Né? Então, não é o uso pelo uso, mas é o uso segundo um objetivo, segundo uma estratégia específica. Né? Porque até quando a gente fala no uso de dispositivos móveis, existe um termo que a gente costuma usar, que é o pensamento multitasking, né? Que é o pensamento de muitas telas, né? Então é aquela coisa muitas de você... abas ali abertas. Isso, você está fazendo uma coisa, vem uma mensagem no aplicativo de mensagem, você abre o aplicativo, aí vem uma outra notificação, você abre e o seu pensamento ele vai pulando, né? De um aplicativo para o outro e você não se cerca daquilo que é o objetivo do que você entrou, né? Isso é um risco, de fato. Mas isso também, e aí a gente volta de novo, né, no mesmo ponto, que isso é também aprendizagem, né? Porque nós também somos assim e nós também precisamos aprender a lidar com isso. Eu estou trazendo sempre esse nós, porque eu acho que também a gente tem que pensar que isso não é problema do jovem, isso é problema de todos nós. A gente fala que o jovem ele é imediatista, mas a gente também fica nervoso com uma mensagem que a gente manda e a pessoa não visualiza. A gente ouve um áudio de 1 minuto na velocidade 2, né? Então, a gente também precisa se colocar nesse lugar de alguém que está desenvolvendo isso. E aí, voltando à questão da escola, então, né, deixar claro para o aluno. A gente sempre trabalha com uma ideia daquilo que é pedagógico, por ser uma aprendizagem intencional, o aluno tem que estar sabendo, ele tem que saber quais são os objetivos de aprendizagem, né? Ele tem que saber o que ele está aprendendo, ou o que o professor espera dele, ou o que aquela aula espera dele. E isso não é diferente com relação ao uso do celular. Então, se a gente vai fazer um uso pedagógico, então tem que estar claro qual é o objetivo, o aluno precisa saber qual é esse objetivo e a gente não pode deixar de lado que os escapes acontecerão, assim como qualquer conflito, qualquer aprendizagem. E uma vez que o escape aconteça, a gente retoma e discute sobre o porquê o escape aconteceu ou o que pode ser feito para que ele não aconteça mais. E como o André mesmo disse, não é linear, é um processo que ele vai indo e voltando, né? Então, e também tem um ponto que eu acho que fazer isso é não ignorar o mundo, né? Como nós também já falamos aqui. Né? A gente não pode fazer com que a escola se transforme, de fato, numa ilha, né? Quer dizer, assim, ficar só uma questão que eu acho que é importante, ficar 5 ou 4 horas na escola, sem o uso absoluto do celular,
Mas você passar, o jovem passar uma noite inteira jogando, ou voltar depois dessas 4 ou 5 horas, para um local onde ele retoma, né, um uso acelerado desse aparelho, me parece que não é tão eficaz do ponto de vista do que a gente está querendo discutir e querendo propor dentro desse processo de formação na escola. Não é nada eficaz. Não é nada eficaz. Né? Porque eu privo ele do uso dentro do espaço da escola, eu resolvo o problema da escola, mas eu não resolvo o problema da educação, né? Porque o problema da escola, do professor ter o aluno que não está se perdendo no meio da aula com o celular, eu vou resolver. Mas o problema da educação eu não resolvo, porque ao sair da escola, esse acesso, então, ele se torna ilimitado, né? E a gente tem algumas pesquisas, inclusive uma pesquisa que eu mesmo fiz em 2023, que é justamente a comparação sobre a exposição aos riscos e o tempo de uso. E a gente tem uma correlação direta entre quanto mais o tempo de uso, maior é a exposição aos riscos que os adolescentes e os jovens estão, né? Então, isso tudo para a gente poder pensar que também é preciso com que a gente estabeleça critérios também bem definidos para que esse uso seja um uso consciente, tanto dentro quanto fora da escola. E eu acho que até mesmo a gente descobre isso, né? Você traz um dado importante. Se ele passa a noite toda, como é que a gente verificou isso? Se for somente pelos efeitos da falta de concentração, do sono, é grave, né? Porque existe ali uma falta, talvez, uma ausência de limite, né? Seria muito interessante que o próprio adolescente pudesse dizer, eu estou com dificuldade aqui, ele pudesse ter esse autorreconhecimento. Em alguns casos acontece, nós vimos alguns dos alunos até confessando, né, o excesso de uso e uma preocupação. O desejável seria isso, que o próprio adolescente pudesse ter um espaço de fala onde talvez ele não encontrasse uma repressão imediata, mas vamos tratar disso, né? Para poder gerar essa possibilidade de se confessar no processo, de se reconhecer, de construir junto. Ao invés de ser um problema que a gente flagra, né, e denuncia, a gente poder também se envolver e falar sobre ele. E acho que o espaço escolar pode romper, talvez, com aquilo que em casa seja mais difícil estabelecer, né? E quando você faz aquela pergunta, retornando a ela, a família precisa integrar isso, porque talvez não esteja dado a eles, né? Numa discussão aqui, a gente consegue, talvez, trazer outros componentes importantes para pensar, mas não tenho certeza se isso está dado para todos na sociedade. Muita coisa, né, gente? Não é um assunto tão fácil. Se coloca na função de resolver todas as dúvidas ou todas as questões, que são muitas, mas é um breviário aí, um comecinho para a gente começar a discutir sobre isso. Como a gente vai começar a discutir também no próximo episódio, que é sobre cyberbullying, que é uma outra questão também fundamental na convivência escolar, né, Raul? Aí a gente entra em um problema bastante específico, né? O cyberbullying, ele é um tipo de problema de convivência que acontece mediado pelas tecnologias e que é bastante específico, mas que também é bastante sério, né? Assim como o bullying, o cyberbullying, ele tem uma série de consequências tanto para o desenvolvimento quanto para a saúde mental dos adolescentes e dos jovens muito sérias, né? Então, isso traz a emergência do tema e o quanto a gente precisa, de fato, discutir sobre isso, pensar, refletir. Quanta coisa, né, que a comunidade escolar precisa se preocupar nesse momento, né? E por isso, no próximo episódio, a gente vai aprofundar a nossa compreensão e as nossas reflexões sobre bullying e cyberbullying. Educação digital e uso consciente da tecnologia são caminhos seguros, mas exigem escuta, diálogo e responsabilidade coletiva. Como educadores, nós queremos cuidar da saúde mental e promover a boa convivência na escola. Nesse sentido, é importante trazer para o debate assuntos como esses. Agradeço ao Raul e também ao André por estarem aqui com a gente, contando um pouquinho das suas vivências e conhecimentos. E agradeço a você que ficou com a gente até aqui e convido para acompanhar o próximo episódio da websérie Conviver Senac. Obrigado e até lá!